Olá, mentes quânticas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Silva, do canal Divinamente Quântica. E hoje eu vim aqui trazer para vocês uma coisa que veio como insight. Eu acordei no meio da noite com esta frase: quem semeia vento, colhe tempestade. E estes desenhos aqui, que é uma forma lúdica, uma forma da nossa mente conseguir compreender, né, o que eu tô querendo aqui passar para vocês, o que veio para mim na forma de... Esta frase, quem semeia vento, colhe tempestade, quando a gente a escuta, o que vem primeiro na sua mente? Na minha, por exemplo, quando eu escutava essa frase, seria a ação em si. Quando a gente tem uma ação que prejudica ao outro, a gente colhe os resultados dessa ação. Não deixa de ser verdade, tá? Porque existe sim a lei da ação e reação. Tudo que a gente faz, retorna. Mas aqui no canal a gente dá ênfase nos poderes da mente, certo? E no Kybalion fala na primeira lei hermética, primeira lei universal, a lei do mentalismo, que o todo é mente, o universo é mental. O todo, gente, é a designação de Deus aqui neste livro, tá? Esse aqui. Tem vários motivos do porquê eles falam todo, tá? Um deles é porque não existe nada fora do todo. O todo é tudo o que há. O todo é tudo o que existe. Não existe uma poeira fora do todo. Esse é um dos motivos, certo? Então, o todo é mente, o universo é mental. Esse é um dos axiomas, esse é o axioma da lei do mentalismo. Então, com base nisso, o que eles falam? Que a gente existe dentro da mente do todo. O todo está ali como que sonhando conosco, com cada coisa que existe. Como se isso daqui fosse um holograma. Como se isso daqui fosse um jogo de videogame, vamos dizer assim. Tem gente que fala isso, né? Não quer dizer que isso não seja uma realidade, tá? Que isso não seja real. É real, mas também não é real. É um paradoxo. Então, teria que ter mais aulas para poder, mais vídeos para poder falar sobre isso. Outra coisa aqui que me veio agora é que às vezes é difícil de entender, tá? Num primeiro momento, comigo também foi, de entender que a gente está dentro da mente do todo, paradoxo divino, é realmente um pouco difícil para nossa mente entender. Mas quando a gente estuda, continua estudando, lê um livro, lê outro, volta a ler algum livro que você gostou muito, a mente vai se acostumando com a ideia e vai compreendendo, vai vindo insights que ajudam a gente a compreender, tá? Então, não estranhe se alguma coisa que eu falei ou que eu falar aqui vocês não entenderem e acharem meio doido. O importante é continuar no estudo, certo? Então, a primeira lei hermética diz isso, que se a gente está sendo sonhado pelo todo, consequentemente, na nossa realidade, a nossa mente também cria o que estamos vivendo. Tudo que a gente pensa, tudo que vai na nossa tela mental, que a gente imagina, que a gente visualiza na nossa mente, na nossa tela mental,
se materializa. Corrigindo, tudo não, tá? Tem coisa que a gente visualiza, mas não chega a acontecer. Mas aquilo, principalmente aquilo que a gente dá muito foco. Que a gente pensa, repensa, forma um padrão de pensamento com relação àquilo, forma uma crença e aí começa a materialização, tá? Por isso que muitas das vezes a gente fica ali pensando alguma coisa, alguma situação específica, e depois a gente fala assim, tá vendo? Eu tinha certeza que ia acontecer. Só que você não se lembra ou não ligou, né? O quanto de foco você deu naquele pensamento. Quantas vezes, quantos dias você está pensando sobre aquilo? Daquela forma. Criando diálogos internos. Pensando no que você vai responder para a pessoa. Pensando no que você vai fazer quando aquilo acontecer. Deu para entender? Olha como a nossa mente é poderosa. E tá aí o motivo do nome do canal Divinamente Quântica. Que a nossa mente é divina, mas geralmente usamos para criar coisas negativas na nossa vida. Tá? Então, com relação ao livro Kybalion, que fala sobre a lei do mentalismo, é só para dar uma pincelada para vocês entenderem, é isso. Agora, eu também li e estou relendo o livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Que ele fala, né, o Harv, T. Harv Eker. Deixa eu pegar aqui para vocês lerem, ou para vocês verem. Ele fala assim, com relação à prosperidade financeira, mas é um livro que serve para todos os campos da vida, tá? E nele ele passa essa fórmula aqui, que quer dizer, os pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem a ações e geram os resultados. Então, gente, essa frase aqui, quem semeia vento colhe tempestade, não é só para os efeitos que a gente vê manifestado na matéria. É principalmente pelo que a gente cria na nossa mente através de dar força a pensamentos que geralmente são aqueles que a gente não quer ver manifestado. Se você começa a pensar coisas relacionadas ao polo negativo, reações de raiva, reações de desespero, sabe? Pensa num determinado motivo que te dá raiva, que te dá desespero, e você se vê ali, né, tendo aquela reação, você está semeando tempestade. Por quê? Porque os pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. O que a gente vê manifestado aqui, que são ações, que são resultados, tudo tem origem no pensamento. Então, se você tem alguma reação que você não se sente confortável, você tem que pesquisar qual é o pensamento, qual é o padrão de pensamento que deu origem a essa ação e a esse resultado. Qual foi o pensamento, o padrão de pensamento que gerou sentimentos, que gerou ação, que gerou resultado. Entenderam, gente? Então, começa a pensar, começa a analisar. Começa a analisar se você está semeando arco-íris, gente, meu arco-íris
as cores não estão muito congruentes, porque as canetas são dessas cores, né? E até fazer um solzinho ali, pensei em fazer em vermelho, mas falei, acho que vermelho vai ficar meio esquisito. Então, vamos pensar o seguinte, você está criando aqui tempo bom, um arco-íris, né, no final da tempestade, porque geralmente a gente percebe o padrão de pensamento quando está aqui, né? Quando está aqui, a gente vai começar a analisar. Então, o que você está criando? Um arco-íris depois dessa tempestade? Você está criando mais tempestade depois da tempestade? Começa a analisar. Começa a observar o que vem na sua tela mental, o que vem no seu pensamento. Porque o que vem no nosso pensamento é mais do que a gente já está acostumado a pensar. É mais do nosso padrão mental, por isso que se chama padrão, porque a gente já está acostumado a ter aquele tipo de pensamento. E quando a gente está acostumado a ter aquele tipo de pensamento, mais pensamentos vêm, como que caem na nossa cabeça, para que a gente continue pensando naquilo. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, gosta do confortável. Quer gastar menos energia. E esse processo de mudança do padrão de pensamento, ou a transmutação mental, exige um certo esforço, exige uma certa empregar uma certa quantidade de energia. Porque não é uma vez que você pensou uma coisa legal para você nesse momento que simplesmente vai mudar tudo na sua vida. Outra coisa que eu estava aqui pensando antes de fazer o vídeo é que quando eu comecei a estudar isso, comecei a querer, né, mudar o padrão de pensamento, porque quando eu comecei a observar o que ia na minha mente, eu comecei a ficar perturbada, né? Nossa, eu não diria perturbada, vamos para uma outra designação. Diria que chateada, indignada. Porque eu não achava que ia aquele monte de pensamentos que não me traziam nada de bom. Então eu quis mudar, sabe, ir mudando tudo de uma vez e a gente quer ver resultado logo. E quando a gente começa a perceber e olhar para dentro mesmo e analisar o nosso padrão de pensamento, a gente quer aquela mudança logo e ver que realmente a gente está querendo mudar, mas ainda vem aquele padrão de pensamento, a gente fica meio incomodado. A gente acha que não está dando resultado, a gente, sabe, começa a ficar triste, porque na verdade a gente não quer ter aquele tipo de pensamento, a gente está querendo mudar. Então não adianta ir com pressa, não adianta ir com afobação, desespero, porque às vezes a gente está numa situação assim tão de tristeza, de incômodo, a gente olha, por isso que muitas pessoas nem seguem, nem começa a analisar e falar, olha, para, porque eu não estou gostando do que eu estou vendo. Por esse motivo, porque a gente fica até espantado com o que a gente vê que chega pra gente pensar, né? E a gente se identifica muito com esses pensamentos que vêm. Então não adianta ir com essa afobação, não adianta ir com pressa, tá? Por quê? Porque tem que se formar um novo padrão de pensamento. E isso vai um tempo, tá? O Abraham diz
eu li aquele livro deles, o Peça e Será Atendido, que diz que você, vamos supor, um pensamento de muita raiva, né? Não adianta você pensar, começar a pensar um pensamento de paz infinita. Você tem que começar a pensamentos ali um pouco próximos daquilo, né? Vamos supor, você está na extrema escassez. Não adianta você pensar pensamentos de uma pessoa milionária naquele momento, mas começar a pensar, ter pensamentos um pouco melhores do que aquilo. Porque se você vai de um extremo para o outro, a sua mente não acredita. Então, vai tentando achar, né, pensamentos um pouco melhores do que esses que estão te incomodando. E aí sim, quanto mais você der força para esses pensamentos melhores, outros melhores virão. Por quê? Porque você está dando força para ele. O que acontece com uma planta se você não dá água e adubo para a planta? A planta morre. O mesmo acontece com os pensamentos negativos. Você dá foco nos pensamentos mais positivos e os mais negativos acabam morrendo de fome, e aí sim vira um outro padrão mental. Entenderam mais ou menos o mecanismo? E através dessa fórmula aqui, a gente pode entender como é que a gente cria a nossa realidade. A gente manifesta aquilo que a gente quer, tá? Mas não é assim de uma hora para outra. Não é uma pessoa que tem muita raiva, que é muito brava, amanhã vai ficar totalmente pacífico. Não, gente, é um processo. Sempre falo isso aqui no canal, é um processo. A gente não pode querer pular etapas. E aí os saltos quânticos vêm vindo à medida que a gente vai tendo esse foco onde a gente quer. Quando você pensa que não, você adquire um novo padrão. Esse é o salto quântico, né? Quando você adquire um novo padrão. Tá meio nublado, uma hora sai sol, outra hora fica nublado de novo. Começou a dar coisa a mudar a claridade na câmera. Entendeu, gente? É esse o pensamento que eu gostaria de dar aqui para vocês, né? De certo, gente? Certo, gente? Então era esse o pensamento que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Então a proposta do nosso canal Certo, gente? Então, era esse pensamento que eu gostaria de deixar aqui para vocês. A proposta do nosso canal é que realmente vocês despertem, que vocês comecem a analisar os pensamentos que vêm até vocês, quais são os seus padrões de pensamentos. É para o desenvolvimento pessoal, realmente, tá? Porque não há como a gente ser feliz tendo pensamentos de tristeza.
Faça esse exercício aí na casa de vocês. Quando vocês veem alguma coisa triste na televisão, ao vivo, né, onde vocês estiverem, aquilo toca vocês, como vocês ficam? Vocês analisam aquela situação, julgam, né, como triste, como injustiça, não sei. Como é que vocês ficam diante dessa situação? Felizes, radiantes? Não. A gente fica triste, né? Quando vem algum pensamento para você relativamente triste, o que acontece com a sua vibração? Eu, por exemplo, eu sinto minha vibração fazendo assim, encolhendo, abaixando. É realmente assim, eu sinto. Quando você está alegre, o que a vibração faz? Quando você recebe uma boa notícia, quando você tem um pensamento bom sobre alguma coisa, a sua vibração expande. Quando você recebe uma notícia triste, a sua vibração contrai. Começa a observar, começa a analisar. Esse é o processo do despertar do autoconhecimento. Então, a nossa proposta aqui é essa. Compartilhar experiências para que mais pessoas possam despertar, se autoconhecer e começar, sabe, esse trabalho do autoconhecimento e de melhorar as suas vidas. Certo, gente? Gratidão por estarem aqui comigo, por assistir esse vídeo até o final. Se isso aqui, tudo isso aqui que eu falei, que eu mostrei para vocês, fez sentido para você, dê o seu like, se inscreva no canal, tá? Gratidão e fiquem com a luz.